Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico, estou aqui a convite do Congresso Farmacêutico de São Paulo, né, para a gente poder falar um tema muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente está falando aí sempre da tecnologia. Qual é o impacto dessa tecnologia, né? A gente sempre está falando, né, de tecnologia no mundo, né? A gente está vendo aí o Twitter virando X, a gente está vendo aí o TikTok, as pessoas fazendo NPC, né? E o que isso tem a ver com assistência farmacêutica, né, e com cuidado, né? Como isso pode transformar a assistência farmacêutica e o cuidado em saúde? Para a gente poder começar a nossa discussão, a gente precisa definir o que é uma tecnologia, né? Porque a gente sempre pensa, né? A gente que é mais antigo, né? Formado aí há mais tempo, né? Tem mais tempo de caminhada. A gente sempre pensou tecnologia como um robô, como uma máquina, né? Como uma coisa muito complexa, né? E a tecnologia não é isso, né? Porque a tecnologia ela é um conjunto, né, de métodos, de práticas, de condutas que ajudam a solucionar um problema, né? Então, ela tem vários tipos de definições, mas a definição principal é essa. Um conjunto de técnicas que a gente emprega para solucionar um problema. E aí, quando a gente discute sobre tecnologia na saúde, né, uh, esse camarada aí, né, inclusive tá com o submarino amarelo no peito, né? Ele é uma pessoa que escreveu um texto, né, que até hoje todo mundo referencia, né? O nome dele é Emerson Merri, né? Inclusive quem quiser aí fundir a cabeça, né, estourar o que a gente entende sobre saúde, né? É uma pessoa bem legal de você estudar. E ele criou que na relação da tecnologia com o cuidado em saúde, nós temos níveis de tecnologias diferentes. Talvez níveis não seja a palavra certa. A gente tem é, tipos de tecnologias diferentes que se interrelacionam para produzir um trabalho vivo ou trabalho morto, né? Então, o trabalho morto, né, é aquele trabalho em que uma determinada tarefa, uma determinada necessidade, né, é cumprida e é realizada, e é isso aí. O trabalho vivo, né, é um trabalho em que, além da necessidade, da problemática ter sido resolvida, ela foi resolvida de uma maneira relacional, de uma maneira com que se ampliou a interação entre as pessoas, o convívio que está ali. Se a gente puder resumir, né, que o Emerson Merri fala sobre as tecnologias, né, que ele cria esses três níveis, nós temos as tecnologias duras, as leveduras e as leves. Então, as tecnologias duras, né, são aquelas tecnologias que são demonstradas num instrumento, num equipamento, né, num medicamento, numa, numa agulha, uma máquina de raio-x, né? Então, a tecnologia dura, ela é tocável, né? Ela é visível e ela é tocável. As tecnologias leve, duras e leves, a leve e dura, ela pode ser até visível, mas ela não é tocável, porque ela envolve um conjunto de saberes, né, organizados sistematicamente, né? Então, por exemplo, o saber do médico, o saber do enfermeiro, o saber do farmacêutico, né? Então, esses conjuntos de saberes e olhares e a visão técnica, né, de que cada profissional da saúde tem, né, a gente pode chamar como uma tecnologia leve e dura, né, porque tem, né, uma base técnica científica. E as tecnologias leves, então, são aquelas que promovem a relação. Então, a tecnologia, necessariamente, aonde a tecnologia leve existe, o trabalho vivo existe, né? Onde a tecnologia leve não está acontecendo, nós não podemos dizer necessariamente que há o trabalho vivo, né? Então, essas relações que existem entre as pessoas para a resolução de um problema, para organizar o serviço, para poder
combinar com o paciente a melhor maneira de atender, isso que não você pode até descrever sobre essa questão, mas você não tem como visualizar, né? Você não enxerga isso, porque ela acontece no meio do quando se usa as tecnologias leves e as leveduras. A gente pode dizer que as tecnologias leves elas são uma cola social, elas colam as tecnologias para produzir o trabalho vivo. Ou seja, uma máquina de raio-x vai sempre, se for bem utilizada, vai sempre gerar um raio-x. Um técnico de radiologia bem treinado, ele vai conseguir utilizar a máquina corretamente. Mas como vai ser a relação desse técnico com a pessoa que vai receber o exame? Como é que ele vai tranquilizar essa pessoa? Como é que ele vai explicar para a pessoa como ela tem que se posicionar? Será que isso vai gerar um trabalho vivo? Né? Porque às vezes o próprio técnico, ao observar a forma como as pessoas chegam para ele, ele pode entender que um processo de trabalho tem que mudar. Né? Então ele pode usar, né, os saberes técnicos da radiologia com os instrumentos, né, para poder produzir as relações e conversar com a equipe e tentar mudar uma forma de trabalho. Aí nós temos uma tecnologia leve gerando trabalho vivo. E na farmácia é super tranquilo de você poder fazer o trabalho vivo, né? Com certeza. Tecnologia leve, então, só alegria, né? A gente sempre tem tempo para atender as pessoas, né? A gente sempre tem uma equipe super disposta, treinada, capacitada para poder fazer as coisas, né? O teto da farmácia cai na sua cabeça, mas aí você tá tranquilo, né? Porque você tá lá pensando nas relações e como é que eu vou fazer para mudar, né? Ou seja, só que não, né? Quem trabalha aí na farmácia básica, né, sabe como é a correria que é trabalhar numa farmácia, né? A demanda é muito grande. E eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, né, durante a pandemia na farmácia de Sapucaia do Sul, né, que é justamente uma farmácia, né, onde não existia uma definição quais são os tipos de farmácia que existiam ali. As pessoas que trabalhavam ali eram os técnicos de farmácia, técnicos de enfermagem e enfermeiros do hospital municipal que virou fundação. Então, a fundação contratou novos profissionais e os profissionais concursados foram dispersados na rede de saúde. Então, ou seja, eram pessoas que não tinham nada a ver com a farmácia, não gostavam de estar ali, estavam totalmente desestimulados, né? A gente tá aí teve a pandemia ainda, com um monte de gente pegando Covid, as pessoas que tinham Covid pegavam o atestado, mas chegavam na frente da farmácia, não mostravam o atestado, ficava na fila, pegava a senha, entrava, né? Então era um ambiente muito pesado, as pessoas, a equipe brigava entre si, gerava um monte de confusão, né? É uma farmácia para um município de 140 mil habitantes, né? Uma farmácia com 3 farmacêuticos para cuidar da CAF, do componente básico, do componente especializado, da judicialização, né? Então era uma demanda enorme. E aí, quando a gente vai pensar em como construir relações, né, ainda mais que é uma equipe que já trabalha há alguns anos, né, nessa loucura que piorou com a pandemia, e eles começavam a rir, né? KKK, gol do Mirassol, né? Como é que eu vou. Você acha que eu vou conseguir fazer isso aí que você está dizendo? Claro que não vai dar certo, né? Então, quando eu tentei trabalhar nas tecnologias leves dentro da farmácia, era um problema muito difícil. Né? Por quê? Porque nós não tínhamos o controle de estoque efetivo, não tinha a CAF no sistema, então os medicamentos saíam de qualquer jeito, a gente não sabia se a dispensação estava feita corretamente, então os pacientes voltavam para reclamar, né? E dizia vocês me deram o medicamento errado, o medicamento acabou antes da hora, eu quero meu medicamento de volta, vocês não me deram e tal, né? E aí
A gente olhava o atendente no sistema, o sistema estava dizendo que foi dispensado, mas você não confiava na sua equipe. Então aí o que você fazia? Ah, o paciente está certo, né? E aí você criava um ambiente muito pesado, porque a própria equipe se sentia desvalorizada, porque tudo que eles faziam ali não prestava de nada, porque se o farmacêutico chegasse, era sempre o paciente que estava certo, era sempre o paciente que ia ganhar. Então foi esse ambiente, né, que era muito pesado, né? Então a gente entrava na farmácia às 5 horas da tarde, 8 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde, assim, ó, cansado da cabeça, sabe? Então era um lugar que a gente precisava melhorar. Mesmo não tendo recurso, não tendo apoio da prefeitura, não tendo nada, a gente precisava de garantir que as coisas melhorassem ali. Como é que a gente fez isso? Né? Primeiro passo foi o quê? Como a gente pode conhecer a farmácia? Como é que essa farmácia funciona? Mas não sobre o meu ponto de vista, não sobre o ponto de vista da literatura, não sobre o ponto de vista dos farmacêuticos ou dos secretários, sobre o ponto de vista dos funcionários. Como é que eles enxergavam? Porque se a gente precisava de entender como melhorar o serviço, quem está lá se ferrando na frente do balcão toda hora? São eles. Então a gente precisa de escutar o que eles têm a nos dizer, né? O que a equipe tem a falar sobre isso, né? Então, o primeiro passo, a primeira equipe que me deu uma abertura para poder trabalhar isso foi a equipe da farmácia do componente especializado, né, que a gente chama no Rio Grande do Sul de farmácia do Estado. Então a farmácia do Estado, ela tinha os seus funcionários, a farmácia básica tinha os seus funcionários, mas era o mesmo ambiente, né? Era o mesmo ambiente dentro da farmácia, o ambiente físico, né? E aí tinha um sistema próprio e tal, e os medicamentos e tudo mais. E os medicamentos, eles ficavam dentro da CAF da farmácia do Estado, que tinha uma escada. Então, toda vez que tinha que fazer uma dispensação, o funcionário da farmácia do Estado tinha que levantar da cadeira, subir a escada, entrar na CAF, pegar o medicamento, descer a escada, sentar na cadeira e fornecer o medicamento, né? Então, era um ambiente muito complexo. Então, mas esse ambiente era o mais organizado que tinha nessa época, porque eles pelo menos paravam 1 hora por semana para poder fazer uma reunião para discutir o que eles iam fazer para melhorar. Então a equipe da farmácia do Estado ela era um pouco mais organizada, né? Então para a farmácia do Estado eu desenvolvi junto com eles o planejamento estratégico situacional, né? Que é uma ferramenta muito interessante que leva em consideração a percepção do uh, do ator, né? O ator me diz o que está acontecendo com o ambiente para a gente poder montar o planejamento a partir daí, né? E não o gerente, não o gestor. E aqui a gente tem um exemplo, né? Que foi uma espinha de peixe, né? Que o problema priorizado pela equipe da farmácia do Estado foi a falta de organização do tempo para as atividades administrativas, né? E isso tudo, gente, assim, ó, eles dando risada na minha cara, isso aqui não vai dar certo, que não sei o que, né? Sempre esse tom, né, de que fulano já tentou, sabe? Essa conversa. Mas aí, né, quando a gente fez essa espinha de peixe, a gente explicou o problema de por que eles não tinham tempo para atividades administrativas, né? O que a gente fez como solução inicial? A gente pegou ah, armários e tudo que não estava em uso, descemos o armário lá para baixo para fazer um estoque da farmácia do Estado, para eles não terem que subir toda hora até a CAF, né? A CAF do Estado. Então, isso fez com que o trabalho otimizasse, né? Então, ou seja, uma mudança, né, de trazer um armário para mais próximo, né? A gente conseguiu criar um corredor da farmácia do Estado, né, com todos os medicamentos ali para dispensação diária, que a equipe já poderia ir até ali para poder buscar, não precisaria de deslocar e subir uma escada. Isso fez com que a gente ganhasse confiança, né? Que eu acho que é a palavra principal da gente estar com a nossa equipe. É a confiança de que dá certo quando a gente se relaciona e produz o trabalho juntos, né? Então,
Juntamente com a farmácia do município, né, que a gente viu que, ou seja, a demanda muito maior, né, do que a farmácia do estado, né, e a equipe justamente dessas pessoas que vieram do hospital escorraçada de lá, que não queriam estar na farmácia, que tomavam o xingão do farmacêutico sempre, porque estava fazendo sempre errado, dispensando errado, contando errado, tudo errado, né? Coitado dessa equipe, né? Porque só tomava esporro o tempo todo. Eles descontavam nos pacientes. Lógico, eles não tinham um ambiente que acolhia eles. Como é que eles, naquele ambiente, vão acolher o usuário? Vai acolher nada. Xingava, dispensava errado, mandava embora, brigava. E aí a gente tinha que apagar o incêndio. Então, ou seja, eles não conseguiam enxergar a perspectiva do usuário. Por que, que o usuário chegou brigando ali na farmácia? Por quê? Né? O que, que faz com que essa pessoa chegue ali indignada? Então, para a gente poder gerar um pouquinho desse sentimento na equipe, a gente desenvolveu então a jornada do usuário. Então a gente dividiu, por causa da pandemia, não podia parar a farmácia básica não fazia reuniões. A gente dividiu os funcionários da farmácia básica em equipes, e aí cada equipe, né, criou um paciente fictício, né? Então eles criaram um paciente fictício e pensou qual a jornada desse paciente para conseguir o medicamento desde quando ele sai da casa dele, né? Então ele vai até o posto, do posto vai pega o ônibus, do ônibus vai até a farmácia, da farmácia pega a senha, pega a fila, da fila pega o ônibus para ir até o centro, farmácia popular, para completar a prescrição, para depois pegar o ônibus e voltar para casa. Então, quando eles entendem o caminho que o usuário faz, né? O que, que ele está sentindo nesse processo, o que, que ele está fazendo, né? E o que a gente pode fazer para melhorar, eles se sentem parte da solução, né? Então, eles começaram a ter um pouquinho mais de empatia com a pessoa que chegava xingando na farmácia. Porque às vezes a culpa não era do atendente e nem era da pessoa, era a própria situação que a pessoa estava envolvida ali, né? Então, com essa ferramenta, né, a gente fazendo a jornada do usuário, né, junto com a equipe da farmácia, né, eu consegui gerar mais empatia com a equipe. E aí a gente conseguiu abrir a equipe para poder começar a organizar reuniões para discutir qual a melhor maneira, né, de trabalhar na farmácia. A CAF da farmácia básica, ela era uma estrutura que não existia, né? Ela não existia no sistema. Então, o que, que acontecia? Tinha um lugar que ficavam os medicamentos, mas o sistema de dispensação, né? Os medicamentos que estavam nesse local e lá no sistema de dispensação era o mesmo. Então, quando a pessoa ia abrir fluoxetina, apareciam lá 17 lotes de fluoxetina diferentes, né? Então, você já imaginou o controle de estoque de um lugar que você tem 17 lotes diferentes no sistema e um lote para dispensação? Aí você imagina quando acabar os 17 lotes, porque o que, que acontecia? Quando acabava, eles pegavam uma caixa vazia, subia até essa sala, né? Que era e pegava uma caixa cheia e descia, mas não necessariamente era no mesmo lote, porque no cansaço, na loucura, na raiva, eles colocavam lá o primeiro lote, dava baixa, e é isso aí, né? Então a gente teve que criar a CAF. Então a gente criou a CAF no sistema. Então a gente começou a separar o sistema, né, da CAF do sistema da farmácia. Por que, que isso foi importante para melhorar a relação, né? Porque quando dava um erro, ou seja, a gente só percebia o erro quando acabava, né? Então, ou seja, acabou o medicamento no sistema e tem no físico. Ou acabou no físico e tem no sistema. A culpa é de quem? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então eu vou botar a culpa no cara da CAF que não organizou direito, que não contou os medicamentos. Ou o cara da CAF, não, mas esse povo lá de baixo lá dispensa de qualquer jeito. Se eu sentar lá embaixo, eu trabalho melhor do que eles. E isso criava um ambiente de guerra dentro da farmácia, né? Quem trabalhava com o recebimento dos medicamentos e quem trabalhava com a dispensação não gostava um do outro. Contava até a hora do café. Quando a pessoa saía do café, eles contavam a hora do café para poder dizer, não, mas fulano demorou 25 minutos, 23, e o café 20.
e mandava a gente, que era o farmacêutico, ir brigar com o pessoal. Era assim, ó, era picuinha mesmo, picuinha, né? Então, quando a gente conseguiu separar a CAF, né, do sistema, a gente conseguiu rastrear melhor aonde aconteciam os erros. Os erros ou eram, né, ou aconteceu erro na CAF ou aconteceu erro na farmácia, né? Então a gente conseguiu inclusive organizar a CAF fazendo um planejamento mensal, né? Então, como é que a gente organizou esses fluxos? Então, o que que aconteceu? Essa foto aí, gente, nossa senhora, essa foto, meu Deus do céu. Essa foto dá um alívio de assim, ó, só quem sabe. Porque, tá, vamos separar a CAF da farmácia. Vai resolver todos os nossos problemas, né? Só que não resolveu. Pelo contrário, piorou. Porque aí descia a caixa da CAF, né? Aí eles davam entrada no sistema da farmácia e brigavam. Não, mas isso aqui vem menos. Deu erro porque a CAF mandou menos. Aí a CAF, não, mas nós mandamos a quantidade certa. E aí continuou de novo a briga, né? E aí a gente começou a pensar em como melhorar isso aí. A gente ficou 6 meses batendo cabeça, pensando, e a equipe da CAF e a equipe da farmácia se odiava, as lideranças brigavam entre si, fofocavam uma da outra, chamava para falar mal de uma, a outra chamava para falar mal da outra, era um ambiente muito ruim. Até que nós criamos o limbo, né? O que, que é o limbo? Quando a CAF faz uma transferência para a farmácia tem que aceitar a transferência. Então, ela faz a transferência, mas a farmácia não aceita. Então, a gente cria um estoque de espelho que fica no fundo. Então, quando eles precisam da fluoxetina, a farmácia não precisa ir até a CAF para poder buscar. Elas simplesmente pegam a caixa que já está separada, por exemplo, da fluoxetina, pegam a folha do mapa cego, contam a quantidade de fluoxetina e aceitam o mapa cego. Daí você tem a transferência para a farmácia. E aí, duas vezes por dia, a equipe da CAF confere o limbo, vê o que foi utilizado e reabastece, né? Aí você pensa, tá, isso aí então foi o uso de uma tecnologia leve. Nós fizemos toda uma gestão, né, do trabalho, né, em briga e tudo, com reunião, meu Deus do céu, confusão danada, né, para chegar nesse nível de organização aqui. Né? E aí, depois disso, depois que esse nível, que a gente chegou no limbo e a gente conseguiu separar onde estavam acontecendo os problemas, o que era na farmácia, o que era na CAF, o pessoal ficou amigo. A liderança da CAF e a liderança da farmácia fez um grupo do WhatsApp comigo, é só nós três, que a gente ficava fofocando, falando mal dos outros, de tão amigo que as pessoas ficaram. Depois a gente conseguiu melhorar essa relação do trabalho, né? Outra coisa que era importante também da gente melhorar o fluxo era com as unidades de saúde, né? Porque, enfim, a visão que se tem da farmácia é que é a ferragem da saúde, né? É só ir lá e pedir, é o Almox, né? Só pedir que leva, né? Pede e leva. Então as unidades de saúde, elas faziam pedidos de medicamentos para a CAF para poder enviar para a CAF poder enviar para as unidades. Só que esses pedidos, né, da unidade de saúde, né, fazia um dia sim, um dia não. A CAF botou um horário lá para fazer o pedido, mas aí eles pediam, aí esquecia o pedido, no outro dia fazia um pedido complementar, aí no pedido complementar duplicava, né? Ou seja, a CAF ficava quase um mês inteiro separando pedido, né? Que essa é uma coisa totalmente sem nexo, sem noção. Né? E um monte de briga, porque os enfermeiros ligavam lá, mas a CAF não mandou, eu pedi não sei o que, não foi, isso e aquilo, né? Então a gente tinha um ambiente muito ruim. A nossa imagem, a imagem da farmácia relacionada aos outros serviços de saúde, era uma imagem muito ruim, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Ninguém gostava da gente, a gente odiava todo mundo, a gente xingava os enfermeiros, eles xingavam nós nas reuniões, assim. Então a imagem da farmácia era muito queimada. E a gente precisava de pensar uma maneira, né, de resolver isso.
como é que a gente pensou? Fazer um projeto piloto, né? Então, a gente viu a necessidade, né? Já existia uma relação de quantidades máximas que cada unidade poderia ter, né? Então a gente falou assim, ó, vocês não precisam pedir mais medicamento. Uma vez por mês a gente olha o estoque da unidade de vocês, né? Então lá a coisa de AS é 10, né? Então se vocês gastaram 8 AS, nós vamos mandar os 8 que vocês gastaram. Vocês não precisam fazer pedido, né? Então a CAF ela tinha que se organizar, né, durante a semana do pedido automático, né? São 30 unidades de saúde, eles iam fazer o pedido automático das unidades, tirar a relação do estoque, olhar com a quantidade máxima e mandar somente a diferença, né? E se a unidade precisasse de mais AS do que 10, eles deveriam entrar em contato com os farmacêuticos para explicar por que eles iriam precisar dessa quantidade maior do que 10, né? E aí a gente fez um piloto, né? A gente pegou as unidades que menos brigavam com a gente e a gente fez um piloto para poder pensar com 4 unidades das 30. Né? No segundo mês, a Rádio Corredor correu a rede de saúde e aí no terceiro mês a gente já estava implantando em 26 das 30 e no quarto mês a gente estava implantando nas 30. Por quê? Porque facilitava o trabalho do enfermeiro, né? Eles só tinham que fazer o quê? A obrigação, que é dar baixa. Dando baixa no medicamento, uma vez por mês, a gente olhava a diferença e mandava. E aí, quando surgia uma treta, a gente olhava lá, mas você não deu baixa no medicamento, como é que eu vou saber que você gastou? Então a gente começou a ter argumento para defender a farmácia quando acontecia reuniões de equipe, porque antes a gente não tinha argumento. Os enfermeiros brigavam com a gente lá na secretaria e a gente não tinha como nos defender. E agora a gente tinha como defender o trabalho da farmácia. Não, a farmácia trabalha certo. Vocês têm que dar baixa, vocês dando baixa, a gente manda. Olha aqui, ó, o estoque de vocês no dia tal tinha 10 AS, por isso que não foi nenhum. Então a gente começou a ter base para poder defender o serviço. Isso valorizou o serviço. Isso, tanto a gestão quanto os outros profissionais enxergaram a farmácia de uma maneira diferente a partir daí. Porque ela não era só uma ferragem da unidade de saúde. Ela era muito mais ampla do que isso. Além disso, a gente também tinha que pensar como resolver o problema das pessoas que iam buscar medicamento na pandemia, né? Vocês viram aquela foto ali é o dia normal da farmácia. Isso quando o sistema não caía, que a senha não caía, quando não faltava 2, 3 por causa da Covid, né? Então, a gente precisava de pensar como garantir o acesso a medicamentos com qualidade, né? Frente à situação pandêmica. Então, o primeiro projeto, né, uma coisa que já tinha no município, que era o Farmácia em Casa, que é uma lei municipal que garante, né, que as pessoas com deficiência de mobilidade reduzida recebam medicamentos em casa, né, medicamentos e insumos para a saúde. Todas as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Só que o programa só atendia os pacientes do Melhor em Casa, né? Então os pacientes que estavam cadastrados no Melhor em Casa recebiam os medicamentos e insumos da saúde. E a gente precisava então fazer cumprir a lei, né? Porque a lei não especifica qual o problema ou qual deficiência. Qualquer deficiência, qualquer mobilidade reduzida, ela deveria receber o medicamento em casa. Então, como é que a gente faz isso? Né? Lá em Sapucaia, a farmácia e o almoxarifado era o mesmo prédio. E a gente tinha só uma Kombi, que era a Jubiraca, né? Que poderia, para fazer todo esse trabalho, entregar tantas coisas do Almox, quantas coisas da farmácia, quanto farmácia em casa. Então a gente precisava de otimizar as entregas para poder ampliar o sistema. E aí, para a gente poder fazer isso, nós usamos o critério da equidade. Né? Quais são os bairros mais afastados da farmácia? Qual que as pessoas têm mais dificuldade de chegar na farmácia? Então, Sapucaia, né, ela tem um zoológico do estado do Rio Grande do Sul e ela tem um bairro que fica atrás do zoológico, né, que é o bairro Carioca, que é o bairro mais afastado da cidade e mais afastado da farmácia. Né? E junto também tinha o Fortuna, que eram bairros que ficavam depois da BR, do lado do zoológico. Então, por critério de equidade, a gente selecionou esses locais para poder atender, além do Melhor em Casa. E como que a gente fez isso? Usando o Google Maps.
Então, quando a gente tinha a lista de pessoas, quando a gente conseguiu organizar os endereços, a gente conseguiu criar uma rota de entrega da Jubiraca. Então, aqui, né, vocês estão vendo, né, o zoológico, a BR-116 e os bairros Carioca e Fortuna, né, onde vocês estão vendo todos esses pontinhos azuis ali, né? Então, a gente conseguiu, em 4 dias, que era o tempo de entrega da Jubiraca, que a gente tinha para entregar, 2 dias, que fazia 30 entregas, a gente começou a fazer 80 entregas, só utilizando o Google Maps e criando um mapa específico das entregas para a gente poder otimizar o andar da Jubiraca dentro da cidade, né? Então aqui só tem um exemplo, né, que a gente conseguiu conciliar, né, a equidade, a distância geográfica da farmácia, a necessidade das pessoas de mobilidade reduzida, que são as pessoas acamadas, né, que estão localizadas aqui, com um programa sem o aumento do recurso, né, sem ampliação do recurso. Outro programa também que a gente criou foi o Farmácia Mais Perto, né, criado pela Central de Abastecimento Farmacêutico. Por que esse programa foi criado? Né? Por causa da vice-prefeita, na época da eleição, né? Teve eleição lá em 2021, né? Então a vice-prefeita ela prometeu criar dispensário nas unidades de saúde. E a gente sabe que o terror que é a criação do dispensário, né? O dispensário é um terror. Meu Deus do céu, não dá não. Dispensário, pelo amor de Deus, né, gente? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a gente tinha que criar um projeto em que mantinha a integralidade da dispensação, que mantinha o controle de estoque. A gente conseguiu a muito custo organizar na CAF com aquelas brigas dentro da farmácia, né? Uh, e sem quebrar a promessa de campanha que essa vice-prefeita tinha feito. Então, a gente teve que articular um programa de dispensação remota, né? A gente usando a legislação da prescrição digital. Por quê? Qual é a legislação da prescrição digital? O sistema que gera a prescrição tem que ser o mesmo que dispensa. Então, como a gente usava o GEMOS para prescrição e para dispensação, a gente poderia fazer a dispensação remota desses medicamentos. Como é que funcionava? A gente selecionou então a unidade piloto, né, que era a unidade do Carioca, que era a mais distante da farmácia, e a gente deu 200 cotas para os agentes comunitários de saúde. Então, essas cotas eram divididas em lotes 1 e lote 2. Então, no lote 1, né, os medicamentos iam para 2 meses dentro de um saquinho, né, lacrado com o relatório da dispensação no saquinho. Ele ia para a unidade de saúde, aí o paciente ia até a unidade de saúde e o agente comunitário abria com ele o saquinho, mostrava o medicamento e ele assinava o recibo que ele tinha retirado aquele medicamento. Então eles tinham 5 dias para fazer isso. Depois de 5 dias, a Jubiraca ia lá, pegava as caixinhas que tinha o saquinho que ninguém retirou e ele ficava na farmácia durante 30 dias, que aí a pessoa teria que ir retirar na farmácia. Então, dessa forma, a gente pensou em criar o vínculo das pessoas com a unidade de saúde e não com a farmácia. Porque, infelizmente, a gente não tinha estrutura para poder fazer a farmácia, né, na farmácia, um vínculo com as pessoas, por causa do nosso atendimento. Eram 600 atendimentos por dia, impossível, 3 farmacêuticos não tem como. Então, a gente queria que o vínculo das pessoas fosse com a unidade. Então, um agente comunitário de saúde, ele tinha que manter a receita atualizada. Então, aqui vocês estão vendo, né, no Google Drive, né, o que ficava compartilhado com a unidade, quando a receita da pessoa ia bloquear, né? Então ali em agosto ali a receita ia bloquear, e se o agente comunitário não corresse atrás e não entregasse a receita na farmácia, esse paciente não iria receber o medicamento, né? E ali a gente marcava de verde que foi dispensado e de amarelo que foi dispensado parcial, e o de azul que aquele mês ele vai receber, né? Então mês sim, mês não, as pessoas recebiam 20 dias. O que isso mudou? A valorização da unidade. As pessoas começaram a gostar mais do agente comunitário, a receber ele melhor, né? Então criou-se
uma visão muito mais empática da relação do agente comunitário com a equipe e do agente comunitário com as pessoas. Mas aqui nesse projeto, a gente fez 200 cotas e a gente falou com a vice-prefeita: a gente só vai ampliar o projeto se vocês não der recurso. A gente está esgualepado, a gente não consegue fazer mais do que isso. 200 a gente mantém. Agora, mais do que 200 não vai entrar. Então, quem selecionava eram os agentes comunitários e a equipe de saúde. Então, outra forma também de tentar diminuir o fluxo de pessoas, ou pelo menos a permanência delas na farmácia, era o teleatendimento. Então, a gente conseguiu fazer um guichê, né, do farmácia municipal e um guichê da farmácia do estado com o WhatsApp, né, onde a pessoa ficava um funcionário o tempo todo no WhatsApp, né, respondendo as dúvidas e fazendo as dispensações. Então, fazia a dispensação, deixava num saquinho com recibo e a pessoa poderia tirar esse medicamento, né? Ela recebia pelo WhatsApp que estava pronto, a pessoa ia até a farmácia, tirava o medicamento e podia ir para casa e não esperava em fila, né? Então a gente começou esse atendimento, né? Foi toda uma organização, a gente parou a farmácia, fechou para organizar o processo, para justamente isso funcionar direito, tanto a farmácia do estado quanto a farmácia municipal, né? E isso otimizou muito o nosso trabalho. Agora o que eu queria pensar em vocês, né? A gente estava falando aqui de Sapucaia do Sul, né? Que ninguém conhece, né? Mas agora, Gramado, né? O que vocês imaginam de Gramado, né? Uma cidade maravilhosa, linda, né? Oh, meu Deus do céu, coisa boa, né? Poder ir para Gramado, né? O pessoal pensa no Rio Grande do Sul, pensa em Gramado, né? Mas lá não tem só isso, né? Durante esse ano passado, eu trabalhei como consultor para a implantação do cuidado farmacêutico na atenção básica, né? E eu pude ajudar farmacêuticos a implantar o serviço do cuidado, né? Não só na gestão. E de Gramado especificamente falando, eu queria apresentar então a farmacêutica Franciele Malacarne, né? Que ela é uma pessoa muito empenhada, né, que se entrou no projeto de cabeça, já estava desenvolvendo outras ações relativas ao cuidado, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos para poder implantar de uma vez por todas, né, o cuidado farmacêutico ali naquela unidade que ela trabalhava, né? Então, a princípio, a unidade super acolheu, né? Super foi parceira, né? E eles gravaram um vídeo, né, um depoimento, justamente com o que mudou para eles a relação com com esse cuidado. O que mudou quando o farmacêutico ele se integra na equipe para atender, para cuidar das pessoas, para interagir com os profissionais de saúde? Será que ele gera só um resultado morto, né? Só melhora os indicadores clínicos da pessoa que atende? Vim um pouco desestimulada, né, desse lado de realmente querer fazer a diferença, que eu sempre tive dentro de mim e estava lá escondido. E agora com a Fran, com esse brilho no olhar, com essa menina que tu tá dizendo, né, retomei uma série de coisas assim. Então, eu agradeço muito tudo isso e dou os parabéns. E realmente acho que, né, na fala de vocês, essa questão do custo é o que mais a gente impacta mesmo, né, como o Rodrigo falou. Como enfermeira, tinha muita vontade e agradeço ao projeto por conseguir implementar essa parte, que é do cuidado com os pés, assim, que era uma coisa que eu já queria e que há muito tempo, e que, querendo ou não, eu consegui no momento que a gente senta e discute com outros profissionais e com a equipe, quando a gente consegue fazer uma coisa de fato, eu já sonho de fazer um tempo. Isso era muito bom. Também a questão do conhecimento que tu traz para nós, né? Discussão diariamente ali de casos, a gente aprende também muitas vezes coisas que nós não sabemos, né? E a gente consegue fortalecer essa orientação, né? Então, muitas vezes, até o entendimento deles da própria comorbidade também. Não entender que é diabetes, né? Às vezes mexe na pressa, né?
rapidez do atendimento, muitas vezes infelizmente, né, pelas agendas. Ah, o senhor está com hipertensão, vai iniciar essa medicação aqui, mas o tempo de orientar o que é, né? A diabetes, a doença, né? Qual o comprometimento, qual é o cuidado de saúde, o hábito de saúde, né? Ele trouxe um elo, o elo entre a saída da orientação da boca do profissional e a execução pelo paciente, pela pessoa. Porque a falta de adesão é um problema crônico e é gigantesca, ela gira em torno de 80% a falta de adesão. É um baita projeto, olha o avanço que teve já, né, desde o início desse sonho que estava ali no papel e que foi indo, olha como está. Né? Então, acho que tem a tendência só a crescer, vai expandir, isso vai virar um protocolo, vai dar tudo certo e vai ter meu apoio sempre. No que precisar, a equipe está de parabéns, está integrada junto. Eu acho que tem só a tendência só a crescer. Então, né, a gente viu nesse vídeo exatamente o que significa o trabalho vivo gerado pela tecnologia leve. Né? Quando a pessoa ela se compromete, o farmacêutico, né, a não só entregar o serviço, mas também melhorar a relação, discutir a gestão do trabalho, né, tanto questões logísticas, como a gente viu, quanto as questões clínicas, a gente consegue gerar essa empatia, né? E aí eu queria finalizar com essa nuvem de palavras, porque todo o nosso atendimento, do teleatendimento lá em Sapucaia, a gente sempre mandava um questionário com a avaliação, né? O que a pessoa avaliava, nota, né? E qual eram as coisas que, enfim, algum comentário que ela queria fazer. Né? Então você imagina um ambiente totalmente tóxico para as pessoas, tóxico para os funcionários, né? Que gerava coisas ruins, conseguiu em 6 meses de trabalho gerar essa nuvem de palavras aí, né? Do quanto que as pessoas se sentiam bem quando elas eram teleatendidas, né? Que a gente conseguiu medir esse impacto, né? Todo o material que eu falei aqui, os vídeos e tudo, tá nesse link, né? Vocês podem acessar pelo QR Code aqui ou usando o link do TecLeve, que vocês também vão ter acesso. E fico à disposição para qualquer esclarecimento, tá bom, gente? Muito obrigado.